O Freud, ele é tão brabo, né? Ele é tão bolado, né? Que as pessoas não têm noção, e eu falo, infelizmente, né? Reduzem ele a todas as polêmicas, mas, por exemplo, né? O nível do cara como médico, que eu falei, né? Ele desenhou, assim, a estrutura das sinapses dos neurônios, né? Antes da neuroimagem, obviamente, e ele acertou, assim, 95%. Meu Deus. Sabe? 95%, porque essa história até é curiosa, né? Em 1900, tinha dois cientistas, que eram Santiago Ramón y Cajal, é um só, Santiago Ramón y Cajal, e o Camilo Golgi. Eles eram dois cientistas, e eles brigavam entre eles não se gostavam justamente porque um tinha a teoria de que no cérebro, a gente não fazia ideia do que tinha aqui dentro, né? Então um acreditava que o cérebro tinha um neurônio muito grande e o outro acreditava que tinham vários, né? E aí o Freud, 25 anos antes, né? Ele já começou a chutar de falar assim, não, eu acho que tem uma rede aqui que se conecta e essa rede que forma a memória e justamente pela memória a gente acaba fazendo uma espécie de repetição. Repetindo aquilo porque essa estrutura se conecta. Isso o cara 25 anos antes de provar aquilo, né? E aí em 1900, com nitrato de prata, né, que o Camilo Golgi desenvolveu essa técnica de pingar, né, na estrutura ali para poder enxergar o neurônio exatamente, né, no laboratório e tal. Né? E aí o Santiago Ramón y Cajal pega essa teoria do rival dele e prova que ele estava errado. Aí, em 1906, os dois ganham o prêmio Nobel juntos. E aí dizem que eles não se falaram na premiação lá e tal. E o Freud já tinha cantado essa bola 25 anos antes. Né? E aí depois, quando a gente percebe, mais ou menos 1970, 70 e pouco ali, a gente desenvolve essa questão, um estudo ali comprovado cientificamente, né, do comportamento prolongado, que é exatamente essa teoria das sinapses da memória que o Freud já tinha falado, que é de nós repetirmos. E aí ele escreve o recordar, repetir e elaborar, que é um texto clássico também, né, daquilo que nós recordamos enquanto memória, mas nós não podemos confiar na memória por toda a poluição que nós temos mental, né, por todos os traumas e as lembranças encobridoras que ele fala, né, que fica memória em cima de memória, e sabe, quando você lembra, mas não lembra direito, mas ele fala que a repetição não foge. E é isso que o analista ele olha, aquilo que se repete, e aí elabora. Aí ele escreveu recordar, repetir e elaborar, baseado em todas essas questões já científicas, já como médico, antes da psicanálise. Né? Só que esse antes da psicanálise, entre a ciência no sentido da medicina, ele desenvolveu a metapsicologia, que antecede a psicanálise. O que é um conceito metapsicológico? Né? Esse metapsicológico parte da metafísica, né, da filosofia. Então, o que é um conceito metafísico para a filosofia? Então, Deus é um conceito metafísico, alma, liberdade, verdade, são conceitos que não são observáveis, mas eles existem na sociedade. Eles são passivos de estudar a consequência deles. Então, esses são conceitos metafísicos que o próprio Aristóteles já trabalhava. Aí o Freud ele olha para isso e desenvolve conceitos metapsicológicos. O meta ele serve como a palavra além. Então, a metafísica, além do físico, o metapsicológico, né, o além do psicológico, né, aquilo que está além do que é observável. Né? Então, o que é um conceito metapsicológico? O inconsciente é um conceito metapsicológico, pulsão de vida, pulsão de morte. É aquilo que a gente não consegue observar, mas a gente reconhece a consequência. Então, assim,